Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês Um Passe de Mágica. Esse livro a Agatha dedicou ao neto. Ele foi publicado em 1952, quando o neto tinha 9 anos. E o seu neto também ganhou nesse ano os direitos autorais daquela peça super famosa dela chamada A Ratoeira. O livro começa com a Miss Marple conversando com uma amiga dela da época de escola, a Ruth. Ela, a Miss Marple e a irmã da Ruth, chamada Caroline, mas com o apelido de Carrie, elas eram inseparáveis, estavam sempre juntas na escola. Das três, Miss Marple sempre foi a mais perspicaz. A Ruth era aquela mulher extravagante, sensual, que todo mundo queria estar sempre conversando com ela. E a Caroline, ou a Carrie, ela era assim mais tímida, observadora, estava sempre atenta aos movimentos, mas sempre de um jeito muito amável, muito querida, querendo ajudar todas as pessoas. E aí Miss Marple está agora, atualmente, na realidade, conversando com Ruth. E aí elas conversando, a Ruth pede um favor a Miss Marple. Ela diz assim: estou preocupada com Carrie, que é a irmã dela, né? Porque ela foi visitar a irmã e ela sentiu uma atmosfera diferente na casa. Ela sentiu como se alguma coisa fosse acontecer, ela não sabia bem, mas ela estava preocupada que a irmã pudesse estar correndo algum tipo de perigo, alguma coisa assim. E ela queria que a Miss Marple fosse até lá para investigar. Então ela pede para a amiga e Miss Marple concorda. Ela diz: tudo bem, se você está suspeitando de alguma coisa, você que sempre foi uma mulher prática, decidida, eu acredito em você. Eu vou até lá, mas com qual desculpa? E aí ela disse para Miss Marple que ela já tinha tomado a liberdade, antes mesmo de conversar com a velhinha, né, de arranjar as coisas, e que ela pede então para a irmã, para Carrie, se ela poderia receber a amiga da época de infância por uma temporada na casa dela, de mais ou menos um mês, porque Miss Marple estava passando por questões financeiras. Tudo mentira, né? Isso aí foi coisas inventadas que a Ruth fez para poder armar esse encontro. E aí a Miss Marple pega o trem então e vai para casa dessa amiga, que é a Carrie. Chegando lá, a Carrie está no seu terceiro casamento e o seu esposo, ele se dedica a projetos sociais. Ele quer assim recuperar os jovens que apresentaram problemas mentais na adolescência. Então eles têm na casa como se fosse uma escola, um internato que recebe mais de 200 jovens rapazes com um QI de inteligência elevado, mas que foram desviados durante a sua juventude, né? Sempre assim para pequenos crimes, delitos, né? E ele concentra todos esses jovens ali. Ele tem psiquiatra, ele tem professores, ele tem uma escola como se fosse uma espécie de reformatório para aqueles jovens. Na casa principal, até no livro, a gente vai ver que a Agatha Christie coloca um mapa, ó, de onde ficavam os alojamentos dos professores, né? Onde ficava a sala de refeições, a escada, o gabinete, etc. Um mapa da casa, da mansão, onde os demais, os familiares, né? A Carrie, o seu esposo, secretário, a neta, a filha, enteados, moravam. E o crime que vai acontecer, ele está relacionado exatamente a um show de espelhos, de ilusionismo, e por isso que no Brasil o título é Um Passe de Mágica. Quando Miss Marple desce na estação do trem, um secretário se apresenta a ela, né? E ela acha que aquele secretário não bate bem da cabeça, que alguma coisa tem com aquele rapaz, porque ele é todo emproado, mas ao mesmo tempo parece que ele está encenando um papel. Miss Marple não consegue entender ali na primeira impressão dele o que é que tem de errado. E assim, quando ela está se dirigindo com ele para o carro, chega a neta da Carrie, a Dina. E a Dina diz: não, eu vim buscar a senhora, pode deixar que o Edgar vai levar a bagagem, a senhora vem comigo. E aí coloca a velhinha dentro do carro e as duas saem disparada. O secretário fica furioso, porque ele tinha sido incumbido da tarefa de buscar a Miss Marple na estação, e aí do nada aparece a Dina, que é a neta da Carrie, para buscar a velhinha, e aí cria aquela situação, mas Miss Marple vai com a moça. E durante o trajeto,
a Dina vai contando então para Miss Marple como é que é a casa, como é que tá a avó, fala sobre esse reformatório, fala que ela é casada, que ela casou com um americano, mas que eles foram visitar a avó e ela sente que ela precisa ficar ali para ajudá-la, né? Então ela também vai dando um olhar das coisas, da mansão, dessa escola, desse reformatório, para Miss Marple. E isso é bom, porque daí Miss Marple já vai tendo algumas outras informações relevantes, né? Para depois poder entender se realmente a atmosfera que a Ruth sentia era verdadeira ou não. Bem, chegando lá, então, a Dina leva Miss Marple para ver a avó, as duas se abraçam emocionadas, começam a relembrar da época da escola, né, da juventude, das coisas que elas faziam. E aí a Dina sai. Aí, enquanto as duas velhinhas estão ali conversando, né, a Miss Marple observa, assim, ao longe, a Dina conversando com o rapaz. Miss Marple fala que, olha, percebe-se que os dois estão apaixonados, que ele tem um amor, um carinho. Só que aí a Carrie olha e diz, não, mas esse não é o esposo da Dina, esse é o meu enteado do meu segundo casamento. Olha a confusão que Agatha começa a colocar aqui no livro. Ela vai colocando alguns personagens e trazendo características e elementos que já estão nos preparando para os crimes que vão acontecer. Quanto mais tempo Miss Marple passa nessa casa, mais ela sente que a Ruth estava com razão, que alguma coisa estava realmente errada, só que ela não consegue identificar o que. O que está acontecendo? Ela fica sempre atenta, observando, tenta conversar com as pessoas, com a espécie de dama de companhia da Carrie, com o esposo. Ela sente que tem alguma coisa no ar, uma atmosfera, como se fosse um palco, um ilusionismo, mas ela não consegue perceber quais são esses elementos e quem está armando essas coisas. Bem, certo dia chega então na mansão o enteado da Carrie do seu primeiro casamento. Vejam, essa mulher já foi casada 3 vezes, tá? E aí ele chega, o Christian, e ele quer falar com o esposo da Carrie. Só que o Lewis, que é o esposo, ele tá viajando, vai chegar à noite. E o Christian, não, tudo bem, eu vou então ficar, não tava contando em dormir essa noite, mas vou ficar. E aí a Carrie pede então para que a empregada organize um quarto, né? Então, para ele não ter que subir escadas e tudo mais, organiza um quarto que fica no escritório. E ele pede, inclusive, uma máquina de datilografar, uma máquina de escrever, porque ele quer redigir algumas cartas. Então, a gente vai ver que ele vai estar dormindo aqui, ó, nesse quarto aqui no andar térreo, perto da sala de refeições. E aí, naquela noite, o esposo chega, Miss Marple está na janela, né? Observa que ele chega e o Christian já sai porta fora pela varanda para o jardim para conversar com o Lewis. E eles começam a discutir, conversar, gesticular. E Miss Marple pega um binóculo, fingindo que está olhando uns pássaros voando, só para poder prestar atenção na conversa. Ela não consegue ouvir tudo, mas ela percebe que eles pedem um tempo, que eles têm que se preparar a Carrie, que eles têm que se cuidar com ela, né? Que é um momento muito delicado, que não pode contar isso assim de uma forma abrupta. Então, Miss Marple não sabe exatamente do que eles estão falando, mas percebe que tem uma preocupação com a sua amiga. Naquela noite, eles vão todos jantar, né? Depois que termina o jantar, eles vão se sentar na sala para poder conversar. O Christian pede licença e vai até o seu quarto. Vejam só, todos estavam aqui na sala de refeições. O Christian, nesse momento, vai para o seu quarto, que é aqui. E os demais se dirigem para cá, para a sala de estar. Só que o secretário, o Edgar, ele está super agitado naquele dia, ele está assim falando brabo, ele está reclamando com o Sr. Lewis, que é o esposo da Carrie. E aí o Sr. Lewis disse, se acalma, vamos conversar no meu gabinete, que é aqui. Então as pessoas que estão sentadas aqui na sala, elas estão escutando essa discussão. E sobre o que é que os dois discutem? Esse menino, ele também faz parte desse reformatório. E aí o Lewis quis assim mostrar que ele era importante, que ele tinha uma função na casa, né? E aí dá para ele o cargo de secretário.
mas é como se fosse um incentivo para esse rapaz melhorar, né, e conseguir achar uma perspectiva de vida. Durante os dias que Miss Marple estava na casa, esse rapaz já tinha conversado com ela algumas vezes e ele sempre inventa que ele é filho de uma pessoa famosa, filho de outra pessoa famosa, que tem pessoas querendo matá-lo, que ele foi criado pela mãe, longe do pai, porque o pai era uma figura pública. E Miss Marple percebe que o rapaz não regula muito bem, né? E aí, naquela noite, o rapaz começa a dizer que agora ele sabe de tudo, que ele é filho do Sr. Lewis, que o Sr. Lewis quer isso para ele, para poder matá-lo. Começa toda uma discussão e o gabinete está chaveado. E as pessoas ficam atentas aos movimentos. Daqui a pouco escutam um tiro. E aí as pessoas se levantam, só que a Carrie diz, não, o tiro não veio do gabinete, não se preocupe, esse tiro veio lá do parque. Aí as pessoas continuam ouvindo a discussão ali, o rapaz gritando e falando, e aí ele pega a arma e o Sr. Lewis disse, baixa a arma, não faça isso, se acalme, me entregue a arma. Os dois discutindo e aí se escuta 2 disparos, aí agora sim, do gabinete. E aí então pensam, não, a gente vai ter que arrombar a porta, chama a polícia, e aí começa, daqui a pouco a porta abre, e o Sr. Lewis sai de lá com o rapaz chorando, e aí ele diz, tá tudo bem, já consegui tranquilizá-lo, já consegui acalmá-lo, eu vou levá-lo até os seus aposentos, por favor me chamem o doutor tal, que é o psiquiatra da fundação, que eu quero dar um calmante para esse rapaz. E aí a dama de companhia, que é uma espécie também de governanta, ela sai para poder chamar o doutor, o médico. Nisso, ela passa no quarto do Sr. Christian e ela percebe que o homem está morto, tomou um tiro na cabeça. E nós, leitores, começamos a perceber que aquele primeiro tiro que todos ouviram, que a senhora Carrie disse, não, esse tiro foi lá no parque, se tratava do tiro que matou o seu enteado, o Sr. Christian, que tinha ido até a casa para conversar com o Sr. Lewis alguma coisa relacionada a Carrie. E aí então chamam a polícia chega e quando chegam no quarto, a máquina de escrever tá ali em cima, só que a folha sumiu. E a polícia observa esse fato e Miss Marple também observa esse fato. E o inspetor pergunta para o Sr. Lewis se tinha alguma folha na máquina. E ele disse que sim, tinha uma folha que o Christian estava escrevendo, contando que a sua esposa estava sendo envenenada. E que eles ficaram muito preocupados, eles tinham que preparar então para contar essa informação para ela, porque ela sempre foi muito amada e querida por todos, e isso poderia envolver a instituição. Então, tanto que naquela noite, o Sr. Lewis nem deixou ela tomar o tônico, que ela sempre tomava um tônico à noite. Ele pegou e tirou o copo da mão dela e disse, não, hoje você não precisa tomar. E ele entrega o copo para a polícia, para que eles possam analisá-la. E, de fato, ali tinha arsênico. Todos começam a pensar que algum daqueles rapazes é que tinha matado o Sr. Christian e que também estava tentando envenenar a senhora Carrie. E aí começa a investigação. Só que um dos enteados do segundo casamento da senhora Carrie, ele achou aquilo meio suspeito e ele começa a conversar com um dos rapazes chamado Ernie. Esse rapaz, ele diz que ele sabe quem atirou, que ele viu, que ele estava caminhando e ele sabe o que foi que aconteceu. E aí esse enteado começa a conversar com esse menino, esse jovem, que também está no reformatório, quando um peso de palco cai em cima dos dois e esmaga a cabeça dos dois. Os dois morrem também naquela noite. Olhem só que situação. De um assassinato a gente passou para 3 e mais uma tentativa de assassinato, que é através do envenenamento por arsênico. Então essa história aqui de Miss Marple, ela tá bem envolvente, porque a gente não suspeita quem seja a pessoa, né? E os assassinatos estão acontecendo, a polícia tá investigando, Miss Marple também tá lá de olho aberto. Só que, gente, vão páginas e vão páginas até a gente descobrir o desfecho desse livro. O meu livro é da edição Nova Fronteira, ele tem 190 páginas. E se você quer saber o desfecho da história e quem é o assassino, fica aqui comigo porque agora vem os spoilers. Gente, o Lewis não é bonzinho coisa nenhuma. É o esposo da Carrie quem fez tudo, que armou toda essa confusão.
ele realmente ele queria no início ajudar aqueles rapazes. Só que ele começa a perceber que ele tem ali um potencial, uma forma de ganhar dinheiro. Aqueles rapazes, eles são superdotados. E ele começa a fazer testes e selecionar os melhores. Desses melhores, ele começa a colocar em instituições bancárias, onde esses rapazes vão, desviar dinheiro. Então, ele está treinando esses moços para colocar no mercado financeiro para poder desviar uma verdadeira fortuna. E ele começa fazendo isso, testando isso, pela instituição da família, na instituição do primeiro esposo da Carrie, que quem administrava era o Christian. Mas, pela Carrie também ter coparticipação nessa instituição, ela delegou ao seu marido, ao Lewis, essa responsabilidade de cuidar. Então, o homem percebe ali uma mina de ouro e ele começa a desviar fundos. E é o que o Christian vai fazer aquela noite. Ele vai até a propriedade porque ele descobre o rombo, o golpe. E ele quer que o Lewis devolva o dinheiro. E eles estão juntos ali pensando uma forma de como contar a verdade para a esposa, que o marido é um ladrão, sem deixá-la assim nervosa, né? Sem que prejudique, sem que ela tenha algum tipo de ataque cardíaco, que aconteça alguma coisa com ela. E essa história de arsênico é tudo invenção do Lewis. Ninguém tá querendo matar a Carrie de jeito nenhum, nem mesmo seu marido. Ele só inventa isso e joga arsênico no copo para poder fingir que tem alguém ali na propriedade que quer matar a sua esposa, né? E como é que ele arma todos esses crimes? Bem, vocês vão lembrar que ele estava no gabinete aqui discutindo com Edgar. O Edgar realmente é filho do Lewis, só que eles nunca contaram isso para a esposa, para ninguém. Então o rapaz realmente ele está encenando um papel de um desajustado mental. Na verdade ele não é, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, ele é como se fosse um ator e ele está ali representando um papel. Então eles armam. Enquanto os dois estão discutindo no gabinete, o Lewis sai pela porta, dá a volta no terraço, vocês vão ver que ele tá aqui nessa parte, ele sai pelo terraço, ele vem até aqui, ele atira na cabeça do Christian e ele volta para cá e continua conversando com Edgar, como se eles sempre estivessem os dois ali juntos discutindo. Só que não, é mentira. O rapaz, ele simulava uma conversa, um diálogo entre duas pessoas, quando na verdade esse rapaz estava sozinho no gabinete, enquanto o pai dele estava indo matar o outro. Um dos enteados da Carrie, ele começa a desconfiar que aquilo tudo é um teatro, uma encenação, tanto que ele começa a simular e observar ali o que é que ele poderia fazer em termos de ilusionismo. Por isso que ele conversa tanto com o Ernie, que disse que tinha visto o movimento pela casa, que tinha visto alguém sair e correr. E aí, então, como o Lewis não sabe se eles desconfiam, têm certeza de algo, resolve matar os dois, derrubando aqueles pesos de cortina, de palco, em cima da cabeça desses jovens. Quando a polícia aperta o Edgar, dizendo que sabe que ele é cúmplice do Sr. Lewis, o menino se desespera, corre em direção a um lago onde tem um barco. E ele entra naquele barco e começa a remar. Só que o barco já estava um pouco podre, já estava com buracos. E quando chega no meio do lago, o barco começa a afundar. O Sr. Lewis vê o que está acontecendo, ele corre também em direção ao lago, porque ele quer salvar o filho. E aí ele se joga no lago, começa a nadar em direção ao barco que está afundando com o filho. Chega lá, mas acontece que os dois caem no lago e o lago é cheio de juncos, de outras plantas. Eles acabam ficando presos ali naqueles juncos e os dois morrem afogados. Chegando lá no capítulo 22, a gente vai ver então um trecho da carta da Dina, que é a neta da senhora Carrie, para a tia Ruth. Ela contando o que foi que aconteceu e que agora, depois de tudo isso, ela e seu esposo vão retornar para a América. E aí a gente fica pensando, ué, mas ela não estava envolvida com o enteado da Carrie, o Stefan? Bom, gente, precisou dar uma sacudida naquele casamento, precisou o esposo dizer que ia voltar para a América para que ela se desse conta de que ela não poderia mais permanecer na Inglaterra, né, junto com a avó, que o seu lugar era ao lado do esposo.
e ela então, junto com o marido, tomam um rumo e retornam para as Américas. E aí no capítulo 23 nós vamos então ter um diálogo entre Miss Marple e a amiga dela, a senhora Carrie. E aí as duas conversando como é que Miss Marple chegou naquela solução, como é que ela percebeu que o marido dela de fato era o criminoso. Então aí a Miss Marple vai revelando, vai contando, né? As duas se abraçam e o Dr. Galbraith diz então para Carrie, né? Carrie, eu sempre admirei você, a sua humildade. Os lindos olhos azuis da senhora Carrie se arregalaram surpresos. Mas eu não sou inteligente, nem especialmente boa. Só posso admirar a bondade alheia. Ah, Carrie Louise, diz Miss Marple, já percebendo que ali vai ter um finalzinho feliz. Espero que vocês tenham gostado dessa história, Um Passe de Mágica. Ela também foi levada aos cinemas, ela tem gravação aí pelo YouTube, acho que vocês podem dar uma fuçadinha que vão encontrar. Nunca é tão fiel assim, né, as histórias, as narrativas, quando envolve Miss Marple, mas sempre dá pra gente ter uma noção do que é que aconteceu. Eu vou me despedindo por aqui, um bom domingo a vocês e a gente se vê no próximo post. Beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.